Pessoal, bastidores de Brasília agitado, muitas reviravoltas, notícias importantes. Então, para você não perder uma notícia, chega se inscrevendo com um like, ativa o sininho e representa. Vamos lá ver o que a imprensa vai falar de tudo o que está acontecendo na política brasileira. Representa com um like e se inscreve no canal, vamos lá. É que o Moraes tem agido e agirá de forma estratégica, porque para o direito, como eu falei, é o mínimo de humanidade e a prisão domiciliar humanitária é totalmente cabível. Quando a pessoa começa a cumprir definitivamente a pena, mesmo que ainda não tenha progressão de pena, nada do gênero, se ela tem doenças ou problemas sérios que exijam cuidados, bom, a prisão domiciliar humanitária é cabível a qualquer tempo. O ponto é que o Moraes, ele vai agir de forma, me parece, política nesse caso, ou pode agir. Espero que não, mas vai agir de forma, me parece, política. Bolsonaro preso e o Heleno em casa. Se a razão humanitária seria a mesma e os problemas de saúde, enfim, eu acho que não estão ali competindo de muito longe. Nós temos os dois com problemas seríssimos. Então, se houver uma concessão do Moraes em relação ao general Heleno, pode ele acreditar estar abrindo um precedente para o Bolsonaro. Então, é nesse lugar que me parece que há um receio de que o Moraes não conceda. Se não conceder, bom, nós realmente podemos jogar a toalha, porque aí o Moraes não é só mais de direito ou de gramática que ele não entende. A humanidade mesmo dele é que foi jogada no lixo. Pois é, Alexandre, para o PGR, Paulo Gonet, a idade avançada e também o quadro de saúde justificam, então, que general Heleno cumpra essa pena em casa, mas tem essa questão aí levantada pelo Marcília, né, que pode abrir um precedente, no caso, também de Jair Bolsonaro, né, se o ministro Moraes deferir essa prisão humanitária para o general. Eu vou insistir na citação de um dístico que eu li no frontispício de um tribunal em Roma, onde nasceu o direito romano. Gratia et justitia significa compaixão e justiça. Não há uma sem a outra. E o que a gente não vê nesse inquérito do 8 de janeiro, em lugar nenhum, com réu algum, é compaixão. O Clesão morreu por falta de compaixão, embora a PGR tenha sugerido, né? Como o Marcília acabou de dizer, não vale muito, mas sugeriu que ele fosse para casa para ter tratamento, com prisão domiciliar, não houve jeito, morreu na prisão. Seria esse o destino de Bolsonaro? O Alzheimer, segundo os médicos, não é causa-mortes. A pessoa pode viver até 100 anos com Alzheimer. O problema é que o Alzheimer pode provocar, pela falta de controle já muscular, né? Broncopneumonia, por exemplo, aspirativa. O Bolsonaro está com isso. Já foi internado com a radiografia mostrando pneumonia, porque o soluço, o ácido gástrico volta para cima por causa da falta de mobilidade do sistema digestivo, por causa da faca do Adélio, né? Até hoje a faca do Adélio. Corre esse risco também. E aí os médicos dizem que o agravamento disso pode provocar AVC e infarto, principalmente na imobilidade de um cubículo de 12 metros quadrados, como é a cela dele lá na Superintendência da Polícia Federal. Não movimenta a musculatura, um homem cheio de energia como ele. O mesmo vale para o general Heleno, que é paraquedista, teve na tropa do Haiti, pondo a vida em risco, né? Comando militar da Amazônia, é um guerreiro. Né? E o guerreiro está doente. As imagens do cérebro mostram isso. Os testes, né? Eu estava vendo um teste, para dar troco ele tem dificuldade, para fazer um pagamento com dinheiro. Esquece das coisas recentes. Então, sim, a necessidade de ele ficar sendo tratado em casa, porque o ambiente é diferente. Embora seja um homem de quartel, desde que entrou na academia e tirou primeiro lugar em tudo, né, ele está com 78 anos.
ele tem problema, por causa do paraquedismo, na coluna vertebral. E é isso que o Marcília diz, né? Mandar por doença ou por compaixão Heleno para casa, né? Ficaria perguntando, e Bolsonaro? Com tudo isso, e Bolsonaro não é uma doença, digamos, originária da vontade dele, de má alimentação, de maus hábitos, não é, é a facada do Adélio Bispo, que até hoje não foi esclarecida, e está provocando, a cada dia a faca mexe mais no organismo de Bolsonaro. Então, essa é a questão. Está muito clara a prova médica das doenças de ambos. E aí, a compaixão que se afastou do Supremo há tempos, né? Saudades do Supremo do século passado. Pois é, e o vereador Carlos Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma lista das doenças atribuídas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Carlos, Jair Bolsonaro sofre então de refluxo, hipertensão, problemas cardíacos, apneia do sono, câncer de pele e crises frequentes de soluço, o que exige medicação constante. Carlos fez a publicação logo após o parecer da PGR sobre o general Augusto Heleno. O vereador destacou que o pai, de 70 anos, também está preso, condenado a 27 anos. Ana, a gente compartilha aí essa publicação do filho, Carlos Bolsonaro, que cita, né, ele menciona a necessidade de medicação constante, mas eu adicionaria um fator a mais, né, não só a medicação constante, mas assistência constante, vigilância constante, porque uma pessoa com todas essas complicações de saúde precisa de alguém o tempo todo, porque se ele broncoaspirar, né, ou se ele se engasgar ali com os problemas de refluxo decorrentes aí da facada, pode ser fatal, são questões ali de segundos, né, que ele vai precisar de uma assistência médica para, né, resolver o seu problema ali na hora, no momento. Paula, eu vou repetir um comentário que eu fiz essa semana. Eu acho que talvez seja exatamente isso que Alexandre de Moraes deseja, porque não há é difícil encontrar uma razão para essa perseguição absurda ao presidente Bolsonaro, a não ser eliminar o presidente Bolsonaro da face da terra. Porque o capital político foram tentando minar aos poucos, mina daqui, cala, censura, não pode falar, não pode dar entrevista, torna inelegível lá atrás. As tentativas para que o capital político virasse pó. E tudo que fizeram com o presidente Bolsonaro, o efeito foi o oposto. O presidente Bolsonaro continuou ganhando apoio, admiração, a voz do presidente Bolsonaro ela foi divulgada de outras maneiras, as pessoas começaram a fazer questionamentos, pessoas que nem são consideradas bolsonaristas, podemos colocar assim, começaram a fazer questionamentos, mas por que essa perseguição? Mas o que está acontecendo? E o nome Jair Bolsonaro foi crescendo mais ainda, a influência crescendo mais ainda, furou a bolha, eu diria. Então, hoje, para mim, o objetivo é muito claro. Se não conseguimos matar o capital político do maior líder da direita hoje no Brasil, vamos tentar aos poucos minar a saúde, para que ele morra. É isso, para mim eu não vou ficar dourando a pílula aqui, talvez, não, eles querem isso, eles querem a morte do presidente Jair Bolsonaro, e se for preciso colocá-lo numa masmorra sem atendimento médico, eles vão fazer. Agora, a questão, primeiro, Hugo Mota em relação à anistia, mas a oposição, aqueles que sempre falaram que eram leais ao presidente Bolsonaro, vai ficar nisso até quando? Nessa coisa morna de não minar a saúde dele. Augusto.
Eu sempre digo que eu lembro, né, a frase do Juscelino: Deus me poupou do sentimento do medo. Os demônios interiores aí que habitam as almas desses ministros lhes confiscaram o sentimento da compaixão. Não tem nenhuma. Primeiro, nenhum deles, né, nem o general Augusto Heleno, nem o presidente Bolsonaro deveriam ter sido presos. Não cometeram crime nenhum que justifique isso. Não houve. O golpe, nem na cabeça dos ministros, porque eles chamam de trama do golpe. Trama de golpe. Se pensar alguma coisa já resulta em prisão, e prisão com essa extensão, essa temporada na prisão. Quer dizer, eles primeiro, como lembrou o Marcília, aplicaram a pena de prisão perpétua, que não existe no Brasil. Com a idade que tem de se aproximar dos 100 anos aí para cumprir a prisão em regime fechado. Agora querem aplicar a pena de morte, que já foi aplicada ao Clesão. Eles não sabem ser compassivos, né? Eles sabem que qualquer pessoa nessa situação, né, qualquer médico que examine os dois e dê o seu parecer, dirá que eles não podem continuar presos. Se o Supremo, se os ministros, o Alexandre de Moraes e seus comparsas não agirem a tempo, eles vão condenar à morte o Supremo. O Supremo, a instituição, ou essa composição do Supremo, porque isso não pode durar. Não deveria ter acontecido. Se aconteceu, que corrijam a tempo, porque qualquer preso nessa situação é libertado, cumpre prisão domiciliar. Nenhum dos 10 presidentes, com exceção do Lula, presidente da República, que foram presos, né, desde a proclamação, nenhum foi submetido aos horrores que vem afetando mais ainda a saúde do Bolsonaro e dos seus amigos. Agora é com você, rapaziada. Pessoal, comente, use o espaço de comentário, deixe a sua opinião, o que você pensa de tudo isso que está acontecendo no nosso país, na política brasileira que virou um escambo. Comenta, quero muito a sua opinião. E não esquece, hein? Chegou até aqui, esqueceu do like? Então esse é o momento. Representa com like aí, e se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder uma notícia de toda a nossa política, porque esse ano o jogo pode mudar. Tem eleições, pessoal. Representa, tamo